Olá, hoje nós vamos visualizar uma base de dados que contém a quantidade de SO2, dióxido de enxofre, concentrado na atmosfera de Montevidéu. Tá? Para isso a gente vai baixar a representação CSV dos dados, só clicar aqui em baixar. Tá? Vou jogar aqui na minha mesa. Então, tá aqui o arquivo que a gente baixou. Vou pré-visualizá-lo só para a gente ter uma ideia de como é que é a cara desse arquivo, como é que ele está. Então, de cara aqui já dá para ver que o arquivo ele tá com um problema de encoding quando a gente tenta usar o UTF-8. Provavelmente ele deve ser Latin 1, né? Como a gente pode ver, ele é Latin 1. Então, vou fazer uma rápida conversão. Nesse caso, você pode usar a ferramenta que você quiser para isso. Eu vou usar aqui a linha de comando, é só a gente digitar isso aqui, o encoding que a gente quer de origem, Latin 1, e o T representa para onde que a gente quer converter. Então, quero converter para o UTF-8. Posso colocar aqui agora o nome do arquivo e usa sinal de maior que, e ele vai jogar a saída desse comando, né, que seria o arquivo convertido para o UTF-8, para um arquivo que eu vou chamar de SO2. Vamos só colocar um prefixo UTF-8. Então, SO2 concentrado atmosfera monte.csv. Então, feito isso, se eu minimizar aqui, e a gente pode ver que ele gerou esse arquivo aqui, que tem o nosso prefixo, o TF8 que a gente colocou, e ele está convertido para o TF8. Então, agora a gente já pode ir para o QuickSight. Com a nossa plataforma do AWS aberta, na nossa conta, a gente vem aqui nos serviços e coloca QuickSight. Com o QuickSight aberto, a gente já pode criar uma nova análise. Como a gente não tem um conjunto de dados criado, no nosso caso a gente vai criar um novo conjunto de dados. E é interessante que a gente também pode compartilhar esse conjunto de dados com outros usuários, para eles criarem as próprias visualizações. Quando a gente cria um novo conjunto de dados, a gente tem essa gama de opções aqui de onde a gente vai tirar esses dados. A gente pode tirar direto do S3, direto de um banco de dados, tá bom? Tem outras opções aqui embaixo, mas nesse nosso caso eu vou colocar o arquivo direto do meu computador. Então eu vou fazer o upload aqui. Vou selecionar a nossa versão UTF-8. Então ele vai carregar. Carrega uma pequena visualização, sem problema de caractere especial, né? O N com til. Então eu posso clicar em próximo. Ele vai clicar, vamos clicar em visualizar. E agora a gente espera um pouquinho para a visualização ser feita, né? Então ele importou com sucesso. Posso fechar aqui, que a gente já pode escolher qual é o tipo de visualização que a gente quer. Para esse caso, o ideal seria um gráfico em linhas, né? Então a gente precisa escolher aqui quais são os campos que a gente quer, né? Para a questão do valor, que seria que ele vai contabilizar como a altura da linha, né? Então a gente arrasta aqui a coluna valor para cá, tá? A segunda opção que seria o eixo X. O eixo X para a gente é o ano, né? A coluna ano. E ele já vai montar aqui para a gente, vai carregar uma visualização. Colocou aqui. E a gente precisa separar em duas linhas, né? Que é a linha que contabiliza o valor calculado, né? Medido, e com um limite, né? Tem uma linha também chamada limite. Então, ele já criou aqui duas categorias de dados, né? Eu posso mudar aqui a largura das colunas, aumentar o tamanho desse gráfico, né? E a gente já vê aqui, por exemplo, que a base está em ordem decrescente. Então vamos corrigir isso. Posso clicar aqui. Ele já ordenou os gráficos. Aqui nesse caso, a gente já dá para ver que a concentração de SO2, dióxido de enxofre, ele está caindo, né, ao longo dos anos. E o limite aqui em 60. Tá bom? Posso criar aqui outra visualização. Vamos criar uma bem rapidinho. É só clicar aqui em adicionar. Adicionar visual. Aí a gente desce um pouquinho aqui. E eu vou dessa vez criar uma visualização em tabela. Então é só clicar aqui em tabela. Ele vai perguntar aqui quais são os campos que eu quero visualizar em tabela. Se eu colocar aqui o valor em valor e o ano, ele vai agregar os dados pelo ano. Vai colocar aqui. Mas eu quero que ele coloque as duas colunas. Então ele vai segregar os dados aqui pelo valor, pelo ano e pela coluna aqui,
onde separa o que é limite e o que é o valor medido. Então, acho que está ótima essa visualização para esse dado aqui. Por fim, agora que nossas análises estão prontas, agora nós só precisamos compartilhar. Só vir aqui em compartilhar, publicar painel. Vamos dar um novo nome para o nosso painel. Vou chamar aqui de SO2 concentrado em Montevidéu. Ok. Vou clicar em publicar painel. Ok, nós podemos fechar essa tela aqui. E essa aqui é a visão que os usuários vão ter do nosso dashboard. Então isso é tudo. Muito obrigado. Até mais.